Jesus, tenha misericórdia de mim. O clamor do cego Bartimeu como modelo de fé. Em meio à multidão barulhenta, um homem cego, marginalizado e esquecido, ergueu sua voz e clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. A Bíblia conta que seu nome era Bartimeu, e ele estava sentado à beira do caminho, como fazia todos os dias, dependendo da compaixão dos outros. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Jesus estava passando por ali, e Bartimeu sabia que aquela era a sua chance. Neste texto, vamos mergulhar profundamente nessa passagem bíblica e extrair lições poderosas de fé, esperança e perseverança. O clamor de Bartimeu não foi apenas um pedido de socorro, foi uma declaração de fé, um ato de coragem e um exemplo eterno de como devemos nos aproximar de Deus em meio às nossas lutas. 1. A vida à beira do caminho. Bartimeu estava acostumado à marginalidade. Ele vivia à beira do caminho, fora do fluxo da sociedade, ignorado pela maioria e dependente da bondade alheia. Cego e mendigo, ele simboliza aqueles que vivem nas bordas da vida, pessoas feridas, invisíveis, esperando por um milagre que nunca parece chegar. Quantas vezes também nos sentimos assim, à margem, esquecidos, vivendo o quase, mas nunca alcançando. Às vezes, a cegueira de Bartimeu representa mais do que a falta da visão física. Ela simboliza momentos em que não vemos saída, não enxergamos esperança, não sabemos para onde ir. Mas a boa notícia é que Jesus sempre passa por esses lugares. Ele não evita os marginais, os feridos ou os esquecidos. Pelo contrário, é nesses lugares onde ele mais gosta de atuar. 2. Ouvindo falar de Jesus. Bartimeu não enxergava, mas ouvia. E isso é extraordinário. Ele não podia ver Jesus, mas podia ouvir que ele estava passando. E isso foi o suficiente. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. A fé de Bartimeu nasceu daquilo que ele ouviu, exatamente como nos ensina Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muitas vezes, não enxergamos o que Deus está fazendo, mas se estivermos atentos à sua voz, aos testemunhos, às promessas, nossa fé será despertada. Talvez você não esteja vendo saída, não enxergue solução. Mas se você continuar ouvindo a palavra, a fé se levantará dentro de você. Bartimeu não viu Jesus, mas reconheceu o que ninguém mais via. Ele era o filho de Davi, o Messias prometido. 3. Um clamor que não se cala. Enquanto muitos estavam apenas curiosos com a passagem de Jesus, Bartimeu clamou. Ele gritou com tudo o que tinha, e quando a multidão tentou silenciá-lo, ele gritou ainda mais alto. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:48. Essa é uma das maiores lições de fé. Não se cale quando a multidão tentar te calar. A fé verdadeira não se intimida. Ela insiste. Ela grita se for preciso. Ela vai além da vergonha, da rejeição, do medo. Quantas vezes deixamos de clamar porque alguém nos criticou? Quantas vezes deixamos de orar porque achamos que Deus não nos ouviria? Bartimeu nos ensina que quando você precisa de um milagre, não importa o que digam, você clama até ser ouvido. 4. Jesus parou por um clamor. Esse é um dos versículos mais emocionantes da Bíblia. Jesus parou e disse: chamem-no. Marcos 10:49. Jesus parou. Ele estava em uma multidão, indo para Jerusalém, prestes a enfrentar a cruz. Mas parou por causa do clamor de um homem cego. Isso revela algo extraordinário. A fé chama a atenção de Jesus. Quando você clama com fé, Jesus para te ouvir. Ele nunca está ocupado demais. Ele nunca ignora um coração quebrantado.
O grito de Bartimeu atravessou a multidão, alcançou o céu e fez Jesus parar. 5. Anime-se, ele está te chamando. Quando Jesus pediu que trouxessem Bartimeu, aqueles que antes o mandavam calar agora disseram: coragem, levante-se, ele está o chamando. Marcos 10:49. Deus muda histórias rapidamente. Em um momento, você é ignorado. No outro, você está diante do Rei dos Reis. Aqueles que te desprezaram serão testemunhas da sua restauração. Essa frase, anime-se, ele está te chamando, ainda ecoa para nós hoje. Jesus ainda chama. Ele ainda responde a clamores sinceros. Ele ainda ouve os que estão à beira do caminho. 6. Lance. Fora a capa. Quando Bartimeu soube que Jesus o chamava, ele fez algo simbólico e profundo. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Marcos 10:50. A capa era provavelmente o que ele usava para se cobrir, para se identificar como mendigo. Jogá-la fora era um ato profético. Ele estava deixando para trás sua antiga vida. Era como se dissesse: não preciso mais disso. A partir de hoje, minha história vai mudar. Talvez hoje Jesus esteja te chamando também. E a sua resposta precisa ser a mesma. Jogue fora a capa. Deixe para trás o passado, os rótulos, a dor, a vergonha. Levante-se com fé. A resposta está do outro lado do seu clamor. 7. O que você quer que eu faça por você? Jesus faz uma pergunta que, à primeira vista, parece óbvia. O que você quer que eu lhe faça? Marcos 10:51. Mas essa pergunta é essencial. Deus quer que você verbalize sua fé. Ele quer que você diga o que precisa. Bartimeu não pediu ouro, não pediu comida, não pediu posição. Ele pediu visão. Mestre, eu quero ver. Marcos 10:51. Quando você está diante de Jesus, peça aquilo que ninguém pode te dar. Não se contente com esmolas quando ele quer te dar visão. Não se conforme com o pouco quando ele tem o milagre completo. 8. A fé que traz a resposta. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10:52. A fé de Bartimeu foi ativa. Ele creu, clamou, persistiu, lançou a capa e se colocou diante de Jesus com ousadia. E foi essa fé que trouxe o milagre. Não foi a sorte, nem o acaso. Foi a fé. E Jesus confirmou isso. Ele não disse, eu te curei, mas sim, a sua fé te curou. Deus honra a fé daqueles que confiam mesmo sem ver. 9. Seguindo Jesus no caminho. O milagre foi só o começo. A Bíblia termina essa história dizendo que Bartimeu, agora curado, seguiu Jesus pelo caminho. Isso é fundamental. O verdadeiro milagre não é apenas receber algo de Deus, mas decidir seguir a Jesus depois de receber. O propósito da nossa fé não é apenas a cura, mas o relacionamento com o Senhor. Bartimeu não voltou para a sua antiga vida. Ele foi transformado. E quando Jesus entrou em Jerusalém dias depois, talvez Bartimeu estivesse lá, entre os que diziam, Hosana ao filho de Davi. Conclusão. Quando a fé encontra a misericórdia. A história de Bartimeu nos ensina que, não importa onde você esteja, Jesus pode te alcançar mesmo à beira do caminho. Não importa o que você perdeu, a fé pode restaurar tudo. Não importa o que digam, sua voz de fé pode mudar o curso da sua história. O clamor de Bartimeu continua sendo um modelo para nós hoje. Jesus, tenha misericórdia de mim. É o grito da alma que reconhece sua limitação, mas confia no poder de Deus. Se você está em um momento escuro, sem direção, sentindo-se esquecido, não desista. Jesus ainda passa por caminhos improváveis. E ele ainda para por causa de um clamor sincero. Clame hoje, clame com fé. E prepare-se para ouvir. Anime-se, ele está te chamando.